Fala galera, sejam bem-vindos à live 68 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino qualquer aluno a passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é derivação logarítmica. Isso é uma técnica de derivação muito legal, porque olha esses exemplos aqui. Tem gente que resolve isso aqui usando regra do produto, quociente, cadeia. Imagina você usar a regra do produto para 3 produtos. Ou então, como que você deriva isso aqui quando você tem função na base e função no expoente? Se você usar aquelas regras convencionais, vai dar muito trabalho. Se você usar a técnica de derivação logarítmica, normalmente fica mais simples. Então fica comigo até o final, porque eu vou resolver esses 4 exercícios bem passo a passo. Antes, bora começar com a vantagem de derivação logarítmica. Quando que você vai usar essa técnica? A gente usa essa técnica quando você tem vários produtos na função. Exemplo, vamos supor que você tem uma função que é x vezes L vai dar x, vezes L de x, vezes o seno de x, vezes o cosseno de x. Pessoal, se você for usar a regra do produto aqui, eu vou só começar, pra vocês terem uma noção. A regra do produto, você tem que derivar o primeiro vezes o segundo, depois derivar o segundo vezes o primeiro. Só que o problema é que a gente não tem primeiro e segundo aqui, a gente tem várias funções, né? Então, se cair um trem desse na prova, você tem que ficar esperto. Não tem primeiro e segundo, mas você vai escolher alguma coisa para ser o primeiro. X vezes E vezes Ln vai ser o primeiro termo, é como se fosse a função f. E seno vezes cosseno vai ser a função g. Aí agora você aplica a regra do produto. Vai ser a derivada do primeiro, então vou derivar esse termo em azul, vezes o segundo sem derivar. Mas, aí agora você deriva o segundo, deriva a parte em amarelo e multiplica pelo primeiro, que é o azul. Só que, vocês perceberam que o exercício vai ficar enorme? Porque na hora de derivar o primeiro, tem que usar a regra do produto de novo, com 3. E aqui, tem que usar outra regra do produto. Então, você vai fazendo uma regra do produto dentro da outra. Fica gigante. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que aprender a economizar tempo. Senão você vai ficar perdendo muito tempo fazendo essa questão, sendo que tem um método que você resolve mais rápido. Enfim, sempre que aparecer produtos, vários produtos, derivação logarítmica é a melhor opção. E se aparecer vários quocientes? Por exemplo, se eu tiver uma função com x vezes L vai dar x, vezes L de x, e embaixo a gente tem, sei lá, seno de x, vezes cosseno de x, vezes a tangente hiperbólica de x. Pronto, coloquei uns negócios muito loucos aqui. Você concorda comigo que tem várias somas e multiplicações? Várias somas e multiplicações. Portanto, não usa a regra do quociente. Pô, a regra do quociente, você vai derivar o de cima. Vamos anotar ela aqui? Fazer uma revisão. Você deriva o de cima vezes o de baixo. O de baixo não precisa derivar agora, não. Eu derivo o de cima vezes o de baixo. Vou derivar só o primeiro. Depois, a gente vai derivar o de baixo. Derivo o de baixo vezes o de cima sem derivar. Então, se eu for usar a regra do quociente, ficaria enorme essa resolução. Deixa eu diminuir um pouco essa escala. Pronto. Aí você vem aqui e põe um menos, e ainda tem que dividir tudo isso pelo de baixo ao quadrado. Gente, vai ficar... Esse é um exercício que vai ficar enorme. Dá muito trabalho, tá? E na hora de derivar, você vai ter que derivar o de cima vezes o de baixo. Derivar o de baixo vezes o de cima. Na hora de derivar o de cima, tem que usar a regra do produto. Na hora de derivar o de baixo, outra regra do produto. Então, você percebeu que isso vai ficar difícil? Fica grande. Sempre que tiver vários produtos ou vários quocientes,
a derivação logarítmica é a melhor opção. E você também usa muito quando tem potências. Várias potências no exercício. Por exemplo, vamos supor que você tem x elevado a 10 vezes o ln de x, a raiz disso, vezes cosseno ao cubo de x. Olha só, você tem vários produtos com várias potências. Vamos dividir isso aí por, sei lá, e elevado a x ao cubo vezes cosseno hiperbólico de x ao quadrado. Pronto. Aí você ainda vem aqui e coloca uma raiz quadrada. Olha o tanto de potência que tem aqui. É um exercício que tem uma mistura de produtos, divisões, potências. Sempre que aparecer esse tipo de exercício, não precisa de usar a regra do expoente, regra da cadeia. Regra da cadeia não. Não precisa usar regra do expoente, regra do produto, regra do quociente. Você vai usar a técnica de derivação logarítmica. Isso vai te dar mais tempo na hora da prova. E vai ser mais fácil passar em cálculo de primeira quando você aplica essa técnica. Porque se você usar produto quociente, você vai demorar muito para resolver o exercício, vai ficar grande, vai ficar complexo, a chance de você errar é muito maior. Propriedades de log. A gente está falando sobre derivação logarítmica. Então, tem que dar uma revisada aí nas propriedades de log. Não vou passar todas, não. Vou passar as principais. Tem como demonstrar. Não vou demonstrar nesse momento. Se quiser que eu faça uma live demonstrando as propriedades de log, põe aqui nos comentários, tá? Porque tem professor que cobra isso na prova. Então, confere se o seu professor gosta de cobrar demonstrações ou não. Se ele não cobra demonstrações, não estuda isso, porque você quer passar em cálculo de primeira. Você não quer dominar o cálculo todo. Nas férias, se você quiser ficar brincando em demonstração e aprender coisa que não cai na prova, fica à vontade, né? Mas durante o semestre, você tem que focar no que cai na prova, afinal tem outras matérias para você estudar, né? ln de produto, você vai transformar numa soma. Sempre que tem ln de soma, vira produto e vice-versa. ln de produto vira soma. Isso aqui é muito importante. Porque, em vez de usar a regra do produto, a gente vai escrever o ln do produto e vai virar somas. Fala para mim, o que você prefere? Usar a regra do produto ou derivar somas? Entendeu a vantagem da derivação logarítmica? E quando for um quociente? Quando for um quociente, você pode fazer o ln do de cima menos o ln do de baixo. De novo, mesmo raciocínio. Se você fizer uma derivada de um quociente, tem que usar a regra do quociente. Mas se você fizer ln do quociente, se transforma numa diferença. Derivar diferenças e somas é mais fácil do que derivar produtos e divisões. Por isso que a derivação logarítmica é muito útil em produtos, divisões e também em potências, né? Você consegue derivar mais rápido. Agora, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber também a regra 3. Essa aqui é uma das mais importantes. Quando você tem um expoente dentro do ln, olha que beleza. O expoente sai e sobra apenas o ln. Então, aí você não precisa de usar a regra do expoente mais. Por quê? Em vez de ser a regra do expoente, você vai transformar em número vezes função, que é muito mais fácil derivar número vezes função do que simplesmente usar a regra do expoente. Entendeu? Essa é a grande vantagem da derivação logarítmica. E, por último aqui, quero falar que o ln de E vai dar 1. Muita gente deve estar se perguntando, o que é ln? Quem nunca viu isso, normalmente estuda no colégio, mas não é todo colégio que passa, né? Olha só. Primeira coisa que tem que ficar bem claro. ln de x. Isso aqui não é L vezes N vezes x. Por amor de Deus. Você não sabe o que é ln. Mas você tem que saber que ln de x é uma coisa só, é uma função. Do mesmo jeito que você tem seno de x. Não é S vezes E vezes N, tá? Eu já vi, esse erro é bem comum. Então, pode parar com essa palhaçada aí. ln de x não é L vezes N, não. É uma função. O que é ln? Todo ln é um log. É um log na base E. A gente usa tanto o logaritmo de base E que tem um nome especial para ele, que a gente chama de ln.
Então, sempre que aparecer ln, você está trabalhando com funções logarítmicas. ln de e é igual a 1. Por quê? Sempre que você tem o log de a na base a, quando esses valores são iguais, a resposta vai ser igual a 1. Beleza? Então, anotem essas 4 propriedades, porque essas 4 propriedades serão extremamente úteis quando você fizer derivações logarítmicas. E, sempre que tiver produto, divisão, quociente, usa a derivação logarítmica. Não precisa ficar usando regra do produto, regra do quociente, regra do expoente. Isso vai fazer você passar em cálculo primeira, porque você vai resolver o exercício mais rápido. Qual é a derivada de ln? Uma outra coisa extremamente importante para você fazer a derivada logarítmica é lembrar a regra de derivação do ln. Qual é a derivada de ln? Vai dar 1 sobre x. A grande vantagem dessa regra é que a resposta não tem ln. Então, né, ficou bem simples. Derivar ln é muito fácil. É bem tranquilo. Agora, pela regra da cadeia, se o que está lá dentro não for x, aí você vai ter que derivar o ln, ou seja, vai ficar 1 sobre o que está lá dentro, e depois você deriva o que está lá dentro, você faz a derivada de g. Ou seja, derivada do ln de alguma coisa vai ficar a derivada do que está dentro dividido pela função sem derivar. Entendeu? Essa é a sacada. Se você já consegue fazer isso aqui rápido, você vai conseguir derivar os ln's de cabeça. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que pegar a velocidade. Então presta atenção. Derivada do ln de seno vai ficar derivada do seno, que é a cosseno. E embaixo é a função original, seno x. Acabou. Olha como que é fácil. Só interpretar essa fórmula aqui. Cosseno sobre seno é cotangente, né? Eu não precisava de colocar isso não. Mais um exemplo. Derivado do ln da tangente. Vai ficar 1 sobre tangente e depois derivada de tangente, que é secante ao quadrado de x. Tem que saber as regras de derivação imediata, né? Sempre que tiver ln, você escreve 1 sobre o que está lá dentro, depois deriva o que está lá dentro. Essa é a sacada para você pegar a velocidade. Derivado do ln da raiz de x. Fica 1 sobre a raiz de x, depois você deriva a raiz de x, que é meio x elevado a meio menos 1. Aplicar a regra do expoente. Mais um, arco tangente. Vai ficar 1 sobre o arco tangente de x, vezes derivado do arco tangente, que é 1 sobre 1 mais x2. Aí você começa a pegar a velocidade. Enquanto vai ficar todo mundo lá, deriva ali, depois deriva o que está lá dentro, você já vai e já coloca direto numa fração. Tá? Isso aqui faz você passar em cálculo de primeira, porque o seu estudo vai ficar mais otimizado. Você vai derivar ln mais rápido. Um dos maiores obstáculos para você passar em cálculo de primeira é você passar na matéria anterior sem saber. Isso acontece, principalmente na pandemia, né? O pessoal faz cálculo 1, passa no cálculo 1 sem saber a matéria. Porque fez a prova em grupo, porque não estudou e mesmo assim conseguiu passar. Isso também não acontece só na pandemia, não, tá? Antes da pandemia isso era comum. Porque vamos supor que a média para você passar é 60%. Aí teve um aluno lá que estudou muito pouco e conseguiu passar lá com 59,5% e o professor aprovou, arredondou para 60%. Esse aluno que estudou pouco, ele passou no cálculo 1. Ele vai chegar lá no cálculo 2. Você acha que o professor vai revisar o cálculo 1 no cálculo 2? Imagina esse aluno aqui que passou no cálculo 1 sem saber a matéria. Ele não sabe limites derivadas integrais. Aí ele vai chegar lá no cálculo 2, vai ter, de novo, limite, derivada, integral, só que agora de funções com 2 variáveis. É tudo em 3 dimensões. Se você não sabe nem com uma dimensão, você não sabe fazer cálculo nem com x, imagina com várias letras. Vira uma missão impossível. Isso já aconteceu com vocês? Você passa no cálculo 1 e chega no cálculo 2 com uma dificuldade enorme. Isso você pode replicar essa lógica aqui para o cálculo 3. Se você passar no cálculo 2 sem saber a matéria,
Você chega no cálculo 3 com muita dificuldade. O cálculo 3 é avançado, é bem avançado. Tem que saber o cálculo 1 e 2 todo. E o professor não tem tempo de revisar a matéria com vocês. Não tem como. Ele já assume que você já sabe o cálculo 1 e o cálculo 2. Isso também acontece como pré-cálculo. Muita gente forma no ensino médio sem saber a matéria de função, sem saber produto notável. Aí chega lá no cálculo 1, limite derivado integral. O professor não vai ficar revisando matemática básica, revisando pré-cálculo. Ele já vai assumir que você sabe um monte de coisa. E é por isso que o índice de reprovação em cálculo 1 é muito grande. Muita gente chega com uma base fraca, os professores não revisam e fica impossível. Ninguém entende a aula, ninguém entende o livro e toma pau. Toma pau em cálculo. É muito comum. Só que eu estou aqui para mudar essa dinâmica, tá? Eu sempre gosto de revisar. Eu não assumo que você já sabe o básico. Eu não gosto de pular passos. Então eu estou aqui para fazer qualquer aluno a passar em cálculo de primeira. Eu já ajudei mais 300 alunos a passar em cálculo de primeira. Alunos que tinham muita dificuldade, mas conseguiram passar usando o meu método. Basicamente, eu uso o método de identificação de padrões. Quando você usa a técnica de padrões, você não precisa ficar horas estudando, você não precisa estudar a matéria toda. Você vai ser cirúrgico, entendeu? Você vai estudar aquela matéria que você precisa para passar. Você vai fazer aquela lista que vai fixar o exercício mais rápido. Você já vai estudar da melhor forma possível. Eu fiquei anos para desenvolver esses padrões. Anos. Resolvi centenas de exercícios para identificar esses padrões. Mas você não vai fazer isso. Vocês que estão vendo essas lives aqui, estão me acompanhando no YouTube, eu estou aqui para fazer vocês passar em cálculo de primeira. Vocês não vão precisar fazer centenas de exercícios. Vocês vão simplesmente pegar os padrões que eu estou te ensinando e aplicar eles. Sem fazer vários exercícios, vocês vão conseguir fazer várias questões. Beleza? A ideia é você pegar cada padrão e fazer de 10 a 15 exercícios repetitivos. Não fica misturando os padrões. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de derivação logarítmica. Vamos focar só em derivação logarítmica. Não muda de derivação logarítmica, começa a falar de integrais. Aí depois a gente faz esses limites. Não, foca num tema específico. Questão número 1. Raiz de x menos 1 sobre x à quarta mais 1. Quero encontrar a derivada dessa função. Mas a gente vai usar a técnica de derivação logarítmica. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber que o f de x é y, tá? A gente sempre trabalha com x e y, mas quando aparece f de x, muito aluno fica se perguntando, onde é que está o y? F de x é sempre y. O primeiro passo é tomar o ln dos dois lados. Daí vem o nome, né? Derivação logarítmica. Você vai fazer o ln de y igual ao ln da função. Você toma o ln dos dois lados, né? Aí tá tudo bem. Não tá errado. E agora você vai derivar. Qual a derivada do ln de y? 1 sobre y vezes y'. Derivada do ln da raiz. Vamos fazer essa parte bem devagar. Ln da raiz. A raiz vira expoente meio, né? Aqui a gente vai aplicar as propriedades de log. Esse meio eu posso passar multiplicando o ln. Então vai ficar meio vezes o ln de x. Pronto, não precisa usar a regra do expoente mais, né? E como isso aqui é uma divisão, a gente pode separar ln da divisão, subtração dos ln's, né? Então vai ficar ln de x menos 1 menos o ln de x à quarta mais 1. Pronto. Então o primeiro passo é tomar o ln dos dois lados. Depois você deriva. E na derivação tem que aplicar as propriedades de log, né? Então perceba que a gente não vai precisar
usar as regras do produto, regra do quociente, nem a regra do expoente aqui. Porque quando você joga dentro do log, vira várias multiplicações, várias somas. Aqui, eu não vou derivar. Eu não derivei nada. Deixa eu corrigir esse pedaço aqui. Vou separar no passo a passo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Em vez de derivar, eu estou apenas aplicando as propriedades. Qual é o passo 1? Tomar o L nos dois lados. Passo 2. Aplicar as propriedades de log. Então, expoente, eu passo multiplicando, divisão virou divisão, divisão virou diferença, né? Esse é o passo 2, propriedades. Aí vem o passo 3. O passo 3 é aqui que você vai derivar. Derivar de L de y vai ficar 1 sobre y vezes y'. O meio continua, porque é uma constante. Derivado Ln de x menos 1 vai dar 1 sobre x menos 1. Derivado Ln de x à quarta menos mais 1 vai dar x à quarta mais 1 embaixo e 4x3 em cima. Pronto. Viu que a derivada é muito rápida? Se você fazer produto quociente, é imediato. E agora, para finalizar, né, a gente quer saber o y'. Então, pega o y e passa multiplicando. Y' vai ser y vezes tudo isso. Mas não é comum, né, a gente deixar a resposta em y. Lembra que o y é a própria raiz? No final volta. Então o resultado vai ser y' vai ser a função y, que é a raiz, vezes esse termo. Pronto, você chega na resposta muito rápido, sem usar a regra do produto, a regra do quociente. Você passar em cálculo de primeira, é importante você aprender essa técnica. E tenta seguir o passo a passo, anota no seu caderno. Passo 1, como L nos dois lados. Passo 2, deriva. E o passo 3, passo 2 é aplicar as propriedades de log, né? E por último, você vem o passo 3, que você vai derivar e depois isolar o y'. Questão número 2. Eu tenho vários produtos, então, lembra que o fx é y, hein? Não esquece isso não. Como tem vários produtos, se você aplicar a regra do produto aqui, você vai chegar na resposta? Vai, mas vai dar muito trabalho. Sempre que tiver produtos e potências, usa a técnica de derivação logarítmica. Vamos lá, passo a passo. Qual é o passo 1? Vou colocar em vermelho. Passo 1, tomar o Ln. Você vai escrever o Ln dos dois lados. Então vai ficar Ln de y à esquerda e o Ln de todo esse produto aqui à direita. Pronto. Agora você vai aplicar as propriedades de log. Então, propriedades. Ln de uma multiplicação vira soma. Então, vai ficar Ln da raiz mais o Ln do E elevado a x2 mais o Ln de x2 mais 10. Essa é a grande vantagem de você usar o Ln. Em vez de trabalhar com produtos, trabalha com somas. Derivar somas é mais fácil. Aí agora a gente vai baixar os expoentes. Aqui, como é raiz quadrada, o expoente é meio. Aí você passa meio multiplicando. E elevado a x2. O x2 é um expoente, né? Então passa multiplicando. E aqui eu tenho 10. 10 é um expoente, passa multiplicando o Ln. Pronto. Eu só apliquei as propriedades de log. Não fiz nenhuma derivada aqui. Para finalizar, eu quero lembrar com vocês a mais uma regra. Ln de E é igual a 1. Então, esse resultado aqui é simplesmente x ao quadrado. Pronto. Chegou nesse passo aqui, nessa parte, a gente terminou o passo 2. A gente aplicou as propriedades e simplificou o máximo possível. Agora vem o passo 3, que é derivar. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que facilitar o exercício. Derivar produtos, tem que usar a regra do produto, fica difícil, fica trabalhoso. Derivar somas é muito mais fácil, porque você pode separar. Então, agora a gente vai para o passo 3 e vai, ou seja,
encontrar o y'. A gente vai calcular a derivada. Esse é o último passo. Qual é a derivada do ln de y? Deixa eu escrever aqui. Eu vou derivar todo mundo em relação a x. Pronto. Agora que a gente vai aplicar. Então vai ficar 1 sobre y, y', meio vezes derivada de ln, 1 sobre x, derivada de x2, 2x, o 10 fica, que multiplica a derivada de x ao quadrado mais 10, fica embaixo, derivada de x ao quadrado mais 10 dá 2x. Pronto. Viu como que a derivada ela é fácil? Né? Derivada de quando você aplica, né, o ln nos dois lados, a derivada fica imediata. Você não precisa de regra do produto, regra do quociente, é direto. Derivada de ln de x é 1 sobre x, derivada de x2 é 2x, derivada de ln, né? Você deriva o que está lá dentro e depois divide pela função. É muito rápido. Fechou? Aí agora, o que a gente pode fazer para simplificar esse exercício? Vou escrever de novo. Vou juntar essas duas frações aqui. Vai ficar 1 sobre 2x. E aqui o 10 com 2 vira 20x em 5. Pronto. Só escrever de novo para ficar mais organizado. É isso aí. Não acabou ainda, né? Para você passar em cálculo primeiro, você tem que lembrar o seu objetivo. Nosso objetivo é encontrar o y'. Eu quero derivar. Então, como tem y dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. A gente isola o y'. Vai ficar y vezes todo esse resultado. E nós sabemos o valor de y. Foi dado um exercício que y é igual a raiz de x elevado a x2. Entendeu? O y foi dado no exercício. Resposta final, então. Raiz de x é elevado a x2. X ao quadrado mais 10 elevado a 10. Tudo isso aqui é o y. E eu vou multiplicar por esse termo. Já chega na resposta. Fechou? Gente, é só seguir o passo a passo. É um padrão de resolução. Primeiro passo, ln. Depois toma as propriedades do log. Depois isola, se deriva e isola o y'. Anota esse passo a passo aí para você passar em cálculo primeiro. Passe seguindo esse passo a passo, que vai dar tudo certo. Questão 3. X elevado a seno. Lembra que isso aqui é o y. O que a gente faz? Primeiro passo, toma o ln. Vai ficar ln de y e ln de x elevado a seno de x. O seno está no expoente, então ele vira... O seno passa multiplicando o ln, né? Nesse caso aqui, na hora de derivar, a gente tem um produto, seno vezes ln. Então, bora derivar? Derivar de ln de y é 1 sobre y vezes y'. Derivar de seno. Cosseno vezes o segundo. Mais deriva o segundo, que é 1 sobre x, vezes o primeiro, que é seno. Então, derivada de seno. Cosseno vezes o segundo. Depois, eu derivo o segundo, que é o ln, vezes o primeiro. Regrinha do produto. Agora, eu vou isolar o y'. Então, 1 sobre y, o y está dividindo. Passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar y que multiplica todo esse termo aqui. Fechou. Agora, aonde tem y, você volta, né? Ele falou que o y é x elevado a seno de x. Foi dado, anunciado. Então, a resposta final é essa. X elevado a seno vezes todo esse termo aqui. Perceba que você não pode aplicar a regra do quociente. Sempre que tiver função em que a base é x e o expoente também é x, isso não é uma derivada imediata. Tá? Usando a técnica de derivação logarítmica, você chega na resposta bem rápido. Para você passar em cálculo de primeira, anota aí. Sempre que tiver algo do tipo f de x elevado a g de x,
não usa a regra do expoente, porque a regra do expoente é x elevado a um número. Beleza? Última questão, eu tenho ln vezes cosseno. Lembra que isso aqui é o y. Então, tomo o ln dos dois lados, fica ln de y igual a ln do ln elevado a cosseno. O cosseno está multiplicando, então ele passa, o cosseno está no expoente, então ele passa multiplicando o ln, né? Propriedade log. O expoente passa multiplicando. Então, ln de y vai ser cosseno de x vezes ln do ln. Agora, eu vou usar a regra do produto. Qual a derivada de ln? 1 sobre y vezes y'. Derivada de cosseno? Menos o seno de x vezes o ln do ln. Derivado do primeiro vezes o segundo. Agora deriva o segundo. Então, mais derivado do segundo fica 1 sobre ln de x vezes derivado de ln de x, que é 1 sobre x. Então, derivado de cosseno, menos x. Derivado ln de ln fica 1 sobre ln de x vezes 1 sobre x. Deriva o primeiro vezes o segundo desse primeiro, né? Regra do produto. Tem que saber isso aqui para passar em cálculo de primeira. Então, derivei o segundo, agora multiplica pelo primeiro. Fica vezes cosseno de x. Pronto. Para finalizar, tem que isolar o y'. Então, o y' vai ser igual a 1 sobre y. Y está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar y, que multiplica todo esse termo aqui. A gente pode juntar, né, esse x com ln de x. Está todo mundo na mesma fração. Fica x, ln de x, certo? E em cima eu tenho 1 vezes cosseno. Então eu posso colocar cosseno de x em cima. Fica mais organizado assim. Agora, para finalizar, a gente tem que voltar o y para x. O iniciado falou que y é ln elevado a cosseno. Então, resposta final vai ser, onde tem y, eu coloco ln de x elevado a cosseno de x. Fechou. Essa é a resposta do exercício. Você pode simplificar mais se você quiser. Então, você aprendeu agora a fazer uma questão avançada de derivadas. Que é quando você tem base e expoente com x. Você passar em cálculo de primeira, não adianta só assistir essa live. Você tem que pegar esses 4 exemplos, anotar no seu caderno e tentar fazer de novo. Tá? Faz aí, se tiver alguma dúvida, volta aqui no vídeo e assiste o replay. Então, bora revisar tudo que a gente viu na live 68? O foco dessa live foi derivação logarítmica, que é uma outra técnica de derivação. A gente resolveu 4 exercícios. Eu expliquei quando você usa a derivação logarítmica, para que ela serve. Ela é aplicada quando você tem produtos, quocientes e potências. A gente viu também as propriedades de log, né? Log é ln de produto, é ln de divisão, é ln de potências. A gente percebeu que produtos, quocientes e potências dentro do log podem ser transformados em somas e subtrações. E é mais fácil derivar somas do que multiplicações, né? A ideia aqui é evitar a regra do produto, a regra do quociente. A gente viu também como que calcula a derivada do ln, de forma rápida, né? Uma técnica, você usa ln com cadeia, de cabeça. Essa live foi bem completa. Passei também algumas dicas de estudo para quem passa no cálculo 1 sem saber a matéria e chega no cálculo 2. E resolvi 4 exemplos. Pega esses 4 exemplos e tenta fazer, tá? Qualquer dúvida, põe aqui nos comentários. Mas se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, cuidado, porque só essa live não é o suficiente. Tem outras matérias que não deu tempo de explicar aqui. Por exemplo, a matéria de integrais, tem substituição, partes, integrais imediatas,
frações parciais, tem as aplicações derivadas, como problemas de otimização, taxas relacionadas, tem também gráficos, né? Em limites tem cálculo de assíntotas, análise de continuidade, em derivadas. Você tem a análise de crescimento, análise de concavidade, enfim, tem muita matéria que eu posso trazer aqui. Eu preciso que você escreva nos comentários qual é o tema que está travando você, porque o que você escrever aqui pode ser o tema das próximas lives. E se você tiver alguma listinha aí travando você, uma lista que está impedindo você de passar em cálculo primeira, me procura nas redes sociais, tem meu número aqui no canal do YouTube também, meu número de WhatsApp. Me chama lá no WhatsApp, manda a lista para mim, porque eu vou te ajudar. Valeu!